Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Obrigado. Gostou dessa pegadinha aí? Demais. Gostei e não gostei. Gostou e não gostou. Presta atenção. Nós vamos falar agora com o fonoaudiólogo André Alelaf, que vai explicar sobre o que há de verdade ou mito nos testes virais sobre perda auditiva. Esses vídeos populares na internet prometem medir a idade auditiva ao mostrar uma série de frequências sonoras. Mas nós aqui do Bom Dia queremos ter a certeza de que a gente pode orientar as pessoas que estão do outro lado com profissionais sérios, competentes e que verdadeiramente sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que muitas vezes as pessoas devem ter o máximo de cuidado. Quem foi que disse que essas pessoas que estão trazendo essas informações, elas buscaram essas informações de profissionais de fato? Às vezes é aquela história do telefone sem fio. Alguém me falou algo, eu não quero pesquisar, tenho preguiça de pesquisar, mas quero meus seguidores. Eu vou desenvolver essas informações, vou entregar essas informações. Quem quiser saber se é verdade ou se é mentira, alguém falou. Não sei quem. Se foi profissional ou não quero saber. Eu ouvi e me disseram que foi. Eis o problema. Eis a questão. O importante é que você veja algo, tenha dúvida, quer ter a certeza, vai buscar um profissional. Porque é o que está ficando perigoso. E, na verdade, nós estamos aqui com ele porque ele é fonoaudiólogo e audiologista. Entende muito bem do assunto, né, doutor? Sim. Seja bem-vindo. Doutor, vamos falar primeiro desses vídeos que estão viralizando e como alertar a população. É mito ou é verdade o que está sendo anunciado? Mito. Vou explicar para vocês como é que ocorre essa medição da audição. A medição da audição ela ocorre através de um exame chamado audiometria. Esse exame de audiometria nós temos frequências específicas que vão de 250 Hz a 8.000 Hz. Essas frequências são frequências comuns no nosso dia a dia. Barulho de torneira, barulho de carro, pessoas conversando. Então são frequências que o cérebro consegue identificar. E ali a gente consegue medir se há alguma alteração auditiva ou não. Esse teste que tem viralizado na internet, ele utiliza frequências que vão além de 8.000 Hz. Ou seja, são frequências que vão 17, 18, 20.000 Hz, que são chamadas de frequências ultrassons. Nós, seres humanos, nós não somos capazes de identificar essas frequências. Por isso que é um teste que se você fizer 1, 2, 3, 4 vezes, as 4 vezes vão dar idades diferentes. O cérebro vai escutar, o sistema auditivo vai escutar, mas não vai categorizar. Para se ter uma ideia, essas frequências chamadas ultrassons, elas são percebidas apenas pelos morcegos, não pelos seres humanos. Doutor, agora sim, tudo pode? Não. Porque assim, vídeos como esse, eles são extremamente perigosos, porque assim, Sim. Quem não tem um psicológico legal já vai ficar achando, meu Deus, já vai pensar o que da sua própria idade, da sua própria vida, já vai criar uma situação, até imaginando que já tem problema, que já envelheceu ainda jovem. A informação errada, ela leva a medidas de prevenção e reabilitação também erradas. Então, acaba que a cada 10 pessoas que fazem esse tipo de exame, entre aspas, ocorre que vão buscar medidas de reabilitação também erradas. Sejam elas levadas para a parte de medicação, ou seja, para algum tipo de reabilitação auditiva que não é regulamentada, tampouco acompanhada por profissionais. E aí a gente chama a atenção da população para nem tudo que você vê nas redes sociais é verdade. Exato. Muitas é mito, porque muitas pessoas não estão nem estudando, nem pesquisando, nem procurando os profissionais. E muitas das informações que chegam também não são de profissionais. Não, principalmente vídeos como esse, eles não têm nenhuma fundamentação teórica, científica, que fazem com que haja uma medição real. A medição real ainda continua sendo os exames audiológicos, imitanciometria, audiometria, o Bera, o estudo das emissões, que também é conhecido como teste da orelhinha, que a gente consegue avaliar a porção de orelha média e porção de orelha interna, comprometimentos retro ou coclear. Doutor, a gente já declarou que esse tipo de teste que está nas redes sociais é mito. Então preste muita atenção, não saia divulgando, nem saia compartilhando. Vamos cortar o barato dessas coisas que não condiz com a verdade. É um profissional que está falando, um especialista no assunto.
Outra coisa que a gente precisa saber, tirando esse mito que está aí nas redes sociais e que pode ser engraçado, pode ser divertido, mas para alguns não deixa de ser um bullying. Exatamente, né? É um assunto que a gente precisa voltar, né? Ter esse tipo de atenção, porque essa trend principalmente tem viralizado entre os jovens. Então, você chegar num ambiente escolar, fulano tem 100 anos de idade, fulano tem 20 anos de idade, acaba colocando um ar de superioridade ou de inferioridade. E traumas, frustrações, né? E daqui a pouco a pessoa começa a se sentir mal, isso é muito sério. Exatamente, e aí assim, a perda auditiva ele é um assunto sério, ele traz algumas consequências, principalmente em relação à sociabilidade. Então, se você tem um falso diagnóstico de perda auditiva, de envelhecimento de sua audição sem realmente estar envelhecida, acaba que você leva isso para o seu cotidiano e faz com que hajam, né, todas essas situações. Nossa, doutor, é tão importante a gente falar sobre isso. A gente falou então e já declarou aqui que é mito. O que seria uma idade auditiva? De fato, falada e explicada por um profissional. Pronto. A nossa idade auditiva segue a nossa idade cronológica. Se tenho 30 anos, minha saúde auditiva tem 30 anos. Claro que com ressalvas. A partir do momento em que eu tenho medidas de prevenção e cuidados com a minha saúde auditiva, ela vai permanecer íntegra. A partir do momento em que não tenho os cuidados, como a exposição a ruídos intensos, uso de fones de ouvido exageradamente, essa audição ela vai perder sua capacidade, não vai envelhecer, mas vai perder sua capacidade. Claro que, à medida que vamos envelhecendo, 40, 50, 60 anos, temos a chamada presbiacusia, o envelhecimento da audição. Pode ocorrer, como também não pode, mas a nossa idade auditiva segue a nossa idade cronológica. Pronto. Doutor, você percebeu que lá dentro da suíte nossos colegas deixaram claro que esse tipo de teste seria realmente verdade? Sim. Que a idade realmente influencia, mas não dessa forma. Isso. Né? As pessoas têm que realmente entender o que é perder a audição, porque realmente chegou numa certa idade. E tem pessoas que chegam numa certa idade ouvindo melhor do que os jovens. Exatamente, né? Temos casos de pacientes com 90 anos com audição íntegra, temos casos de pacientes com 10, 12 anos com uma audição já severa profunda. E precisamos chamar atenção para isso também, porque a falta de audição também envolve não só a idade, né, doutor? Exatamente, né? A falta de audição não é só cessar o ouvir, né? Tem toda uma questão por detrás. Tem a questão da sociabilidade, da cognição, né? Da memória, da atenção, tudo que envolve ali a sociabilidade, o processo de comunicação daquele indivíduo. Doutor, hoje com o teste da orelhinha a gente consegue identificar como está essa audição, não é? Exatamente, né? Antes tínhamos dificuldades em fazer esses diagnósticos precoces, porque normalmente a gente iria diagnosticar com 10, 12, 20 anos de idade. Hoje, com o teste da orelhinha, a criança, após o nascimento, já é feito esse teste. Né? Se a criança possui algum fator de risco, a gente consegue acompanhar, né, segundo o protocolo, até os 2 anos de idade, repetindo esses testes, porque pode haver a perda auditiva tardia, e assim termos medidas de prevenção e controle, né, sobre a perda auditiva. Pronto. O que pode prejudicar essa audição, na verdade, essa saúde auditiva? Inclusive, doutor, eu quero muito falar sobre essa questão, porque as pessoas, elas utilizam o que querem nesse ouvido, elas fazem o que querem e elas colocam vários tipos de produtos no ouvido. Qualquer dica que dão aí, as pessoas costumam falar. E são dicas diversas. Exato. Temos que tomar cuidado porque o nosso sistema auditivo é o sistema mais frágil do nosso organismo. Então, até brinquei aqui que assim, o ouvido não é para entrar nada, é para entrar som, né? Então, o uso de cotonete, bocais de caneta, chave, né, penas de galinha que você normalmente utiliza para coçar, né, são prejudiciais porque dentro do ouvido temos a membrana timpânica, que é ela que faz ali todo aquele filtro e faz com que que leve a informação ali para o cérebro. A partir do momento que a gente estoura, né, perfura essa membrana timpânica, além de ser uma dor insuportável, corre o risco de perdermos a audição quase que totalmente. Né? Doutora, ela é bem próxima, né? Bem próxima, né? Para você ter uma ideia, se você coloca um cotonete no seu ouvido, coisa de uma unha para ela tocar ali nessa membrana.
Então os cuidados são bem simples, né? Não acreditarmos em tudo que a internet coloca, vermos se aquela informação tem fundamentação teórica, científica, e os cuidados de não colocar nada no ouvido, não ficar exposto a sons muito altos, né? O uso de fones de ouvido, né, no uso moderado, em volume baixo, por uma quantidade menor de tempo, né, faz com que aí a saúde auditiva se mantenha íntegra até o fim da vida. Doutor, o certo não é ter essas coceirinhas constantes, né? Algo não está. Bom. A coceirinha, né, ela está muito ligada a um processo de dermatite, de infecção. Sim. Né? Então, nós moramos numa cidade de um clima seco, então é comum que as nossas mucosas, o ouvido tem uma parte mucosa, né, a produção do cerume, ela passe por um momento de ressecamento. Né? Então, tem essa coceirinha, né, a gente recomenda sempre procurar o profissional otorrinolaringológico ou dermatológico para que seja passado medidas e tratamentos eficazes. Muito bom. Doutor, quando o senhor fala também de colocar esses objetos, não colocar esses objetos na orelha, a gente chama atenção também para o que tem nesses objetos. Uma chave de carro, que de repente foi colocada num lugar totalmente exposto, que vai trazer outros tipos de problemas para esse ouvido, é um fungo, é uma sujeira. Por exemplo, pena, a gente nunca sabe o que tem aquela pena. São utensílios lotados de bactérias, né? Chave de carro, pena de galinha, bocais de caneta. Então, assim, a cera, o cerumen, ele funciona como um bloqueador dessas bactérias. Mas para a pessoa que não produz, né, tanta cera ou não tem produção nenhuma, é uma porta de entrada para essas bactérias se instalarem, criar um processo infeccioso que nós chamamos de otite e assim podendo levar até uma perda auditiva. Muito bom, doutor. Quando essa pessoa vai ao banho, por exemplo, e entra água nesse ouvido, como é que ela deve reagir? Qual o procedimento para tirar essa água? Bom, o primeiro procedimento é não colocar nada. Né? Temos aí o costume de colocar álcool, de colocar algo que faça com que essa água saia. As recomendações iniciais é deitar, né, do lado onde entrou a água, esperar que o próprio organismo expulse. Caso não, procurar o serviço de otorrino para que seja feito ali o tratamento adequado. Doutor, vou falar aqui de algumas loucuras ou mitos que as pessoas costumam dizer. A urina. Tem pessoas que dizem que quer desentupir o ouvido, que entrou água, seja lá o que for, coloca um pouquinho de urina. Isso é um mito. Mito, né? E grave, né, doutor? Não existe nada além dos medicamentos que possamos colocar no nosso ouvido, né? Então, no consultório já vi colírio, urina, colírio, óleo quente, perfume, várias coisas que foram colocadas no ouvido e, ao invés de ajudar, prejudicaram mais ainda a audição desse paciente. Inclusive o profissional que você vai buscar, se você tem uma dermatite, se você tem algum problema, porque existem pessoas que não têm a formação da cera, né, doutor? Sim. A cera é seca. Isso. É isso? O que é, na verdade? Acaba que, assim, tem a cera seca, sim, que essa cera, ela pode, né, ela vai se desenvolvendo em cima do outro, criando uma rolha de cerume. Isso aí pode causar uma perda auditiva momentânea, porque o canal onde passa o som, ele vai estar obstruído. Né? E tem pessoas que não têm produção nenhuma de cera, né? O ouvido é bem limpinho. Aí é que temos que ter um cuidado, porque não há nenhum processo que vá filtrar fungo, bactéria aí para entrar. E aí, nesse no caso, ouvido. também os profissionais vão poder entender o que cada caso, cada pessoa tem e passar o medicamento, a pomada Exato. certa, tudo da forma como realmente tem que ser para cada um. Gente, nós somos diferentes uns dos outros. Cada um vai ter um tratamento diferente do outro. E as pessoas às vezes, eu também quero usar isso. De repente não é para você. Exato. Né, doutor? Isso acontece demais. Demais. E assim, temos que tomar cuidado porque cada medicação, ela é indicada para determinados casos, determinados pacientes. E muitas vezes acontece de um vizinho estar utilizando uma determinada medicação e passar para o colega, passar para o outro vizinho, ele ser alérgico a esse tipo de medicação. Ou ela não ser tão eficaz com aquele problema, aquela dificuldade que o paciente está passando ali naquele momento, piorar o quadro, né? Ou atrasar um processo de melhora. Eu achei muito interessante que a gente estava agora há pouco na parte do intervalo, né, dos bastidores, falando que um profissional tinha dito para ele: a única coisa que você pode realmente colocar nesse ouvido
É o cotovelo. É o cotovelo. Que não entra. Não vai E ele estava falando a respeito da limpeza dessa orelha. Não é limpar o ouvido, mas é limpar a orelha, não é, doutor? Isso, limpar a parte de orelha externa, né? A parte de orelha externa, ela corresponde apenas a essa parte visível, né, que a gente não adentra tanto, para que a gente possa limpar qualquer excesso, uma cerazinha líquida, né, para manter ali a higiene. Doutor, o que falar dessa cera que fica dentro do ouvido e que muitas vezes é visível aos olhos de algumas pessoas? Como a gente pode entender essa cera? Porque tem gente que diz, nossa, esse daí não limpa o ouvido. Tem muito essa conversa. Tem pessoas que têm um volume exagerado, né, das glândulas sebáceas que produzem a cera. Então, o que a gente sempre recomenda é pessoas que têm essa produção excessiva de cera, né, estarem visitando o otorrino para fazer esse processo de limpeza. Um profissional. Né, com um profissional. Né? E aí também manter a limpeza ali na parte de orelha externa, nessa partezinha que corresponde à parte visível. Né? O próprio organismo, né, ele expulsa o excesso de cera. Então, não precisa você colocar um cotonete ou colocar outra coisa para retirar aquela cera de dentro. O cotonete, o bocal de caneta, a pena de galinha, eles fazem empurrar essa cera. Né? Então, vai sempre ficar uma cera criando por cima de outra cera. Doutor, tenho ainda 2 perguntas para fazer para a gente encerrar esse bate-papo da gente. Sinais de perda de audição. Como é que a gente consegue perceber que nós estamos com problema nessa audição ao ponto de estar perdendo ela? Pronto. O primeiro sinal da perda de audição é você não compreender o que lhe é dito, né? Você precisar repetir 1, 2 ou 3 vezes. Né? Alguns sons que eram comuns a você, sons pequenos, né? Barulho de ventilador, um barulho de torneira, você passa a não perceber. Em idosos, a gente consegue perceber mais quando há uma falta de sociabilidade. Ele já não consegue mais perceber os sons do meio, acompanhar alguns tipos de conversas. Né? Então, no momento que você sente sua audição diminuída, já é um sinal de perda auditiva. Doutor, você sabe que a gente trabalha nesse meio muito às vezes com barulho de secador, né? Com várias... E com conversas. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse ambiente. Se os meninos estiverem conversando ao redor, neste ambiente, e eu estou aqui, de repente, ou eu ou qualquer outra pessoa que esteja aqui, ela vai, de uma certa forma, se incomodar com os barulhos. Sim. Isso é uma queixa de problema de saúde na audição ou não? Gostaria de entender melhor. Todos nós temos algum tipo de sensibilidade. Né? Então, alguns temos a sensibilidade auditiva, que é a misofonia. Né? Então, a misofonia ela vai desde sons pequenos, como o som de pessoas mastigando, ou a exposição a pessoas conversando, ambientes barulhentos. O nosso cérebro ele tem um limite de exposição a esses tipos de ruídos, né? De pessoas conversando, de barulhos de música, de caixas de som. Que incomode ao ponto da pessoa não conseguir se comunicar melhor. Exatamente. A partir do momento em que determinados sons, determinados decibéis, eles ultrapassam, né, o que o nosso organismo, o que o nosso cérebro consegue suportar, começa a ser incômodo. Então, para muitas pessoas que têm essa sensibilidade auditiva, né, acaba que é um processo bem... Não é um problema de saúde auditiva? É e não é, né? Devemos ter um cuidado, porque tudo que envolve a nossa audição, ela é silenciosa. Então, um simples incômodo com um barulho, seja ele excessivo ou não, pode indicar problemas futuros. Então, a gente sempre precisa estar atento à nossa saúde auditiva. Doutor, tem mais alguma informação a respeito das audições? Olha, até havia comentado em uma outra entrevista a procura, né, pela saúde auditiva. A gente sempre está preocupado em procurar outros serviços, mas a visita ao fonoaudiólogo, a visita ao otorrino, né, acaba que vai ficando para o final, né, para o último, ou quando a gente procura apenas quando tem alguma alteração. Então, o ideal é que de 6 em 6 meses ou anualmente a gente faça o exame de audiometria para a gente poder acompanhar a nossa audição. Porque às vezes uma alteração que está ali no começo, a gente já consegue fazer a intervenção
e não ter tantos prejuízos. Com a prevenção você vai cuidar e vai evitar graves problemas no futuro. Exatamente. Que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando elas vão buscar já é tarde demais. Isso, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, vamos cuidar enquanto está leve. A partir do momento em que virar severo ou profundo, a gente já tem uma dificuldade maior de reverter esse quadro. Doutor, muito obrigada pela sua Eu quem presença. agradeço. Eu acho que o nosso bate-papo foi bem interessante. Sim. Então você que está assistindo o nosso programa já viu, né? 6 meses, 1 ano, vá no fonoaudiólogo. Não é para você descobrir um problema, é para você sair de lá feliz sabendo que não tem. Não é isso? Prevenção. Muito obrigada. O Instagram, doutor? André.alelaf. Vai lá, porque tem várias informações especialmente para vocês. Continue aqui, doutor. Muito bom a gente ter conversado com o doutor sobre esse assunto, para que você possa melhorar ainda mais sua audição. Meninos, vocês perceberam? Você de casa percebeu? Esse problema de audição aí acontece de várias formas, mas esse tipo de examezinho que vocês estão vendo nas redes sociais aí, ó, é mito, não é verdade, viu? Eita, uma coisa que eu não perguntei pro doutor, mas eu posso até ficar aqui desse lado mesmo, uma coisa que eu não perguntei pro doutor, sabe o que foi? A questão de falar alto demais. Nós que trabalhamos na comunicação, doutor, às vezes a gente tem a sensação, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em rádio, né, só tô afastada, mas radialista. E como apresentadora, às vezes a gente tem um tom de voz mais alto. Aquele tipo de tom de voz que muitas vezes você não consegue nem cochichar, que todo mundo já tá ouvindo. O seu cochicho não é um cochicho. E aí, assim, falar alto também pode ser um problema de audição, porque inclusive eu fiz um teste há um tempo atrás, preocupada, porque meu pai dizia, menina, você tá falando alto demais. Deve ser por causa da comunicação, deve estar com problema de audição. E aí? Pode estar relacionado a comportamento, falar alto, ele está relacionado a comportamento, é uma forma da pessoa se expressar, conseguir ter essa expressão, e também pode ser um indicativo da perda auditiva, porque quanto mais eu falo alto, mais eu consigo me escutar. E baixo? Aí falar baixo já está mais ligado a comportamento. Mais comportamento. Mais então é algo que é bom analisar, né? Sim. Muito bom. Às vezes você está num local, a pessoa está no telefone, o mundo está ouvindo a ligação, né? O que você está falando. Às vezes as pessoas até se incomodam muitas vezes, né? Então tem que ter muito cuidado. Exatamente. Obrigada.